Nos últimos dias, houve uma série de conversas vazadas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, no aplicativo Telegram. O fato levantou dúvidas sobre a segurança e eventuais tipificações de crimes ligados a conteúdos nos meios digitais. Com a gente, o delegado especialista em direito digital e crimes cibernéticos e ex-chefe da Polícia Civil Gaúcha, delegado Emerson Vender. Seja bem-vindo, delegado. Obrigado pelo convite, Luiz Gustavo. Bom, vamos lá. Você aí participa da nossa entrevista mandando dúvidas por aplicativos, por exemplo, como o WhatsApp 99588-2374, apenas mensagem de texto. Delegado, há indícios de que as conversas foram hackeadas. Para a gente começar, aplicativos de conversas como o Telegram e o mais popular, a gente acabou de citar o WhatsApp, podem ser considerados inseguros? Qual a principal fragilidade destes aplicativos? A principal fragilidade dos dois aplicativos e de qualquer outro de mensagem instantânea que tenha o número telefônico, um vetor de autenticação ou de principal referência, tem naturalmente uma insegurança, justamente porque utiliza somente este meio, então somente com o telefone em si, ou com um número, o chip desse número no seu aplicativo, que há a possibilidade de fazer essa autenticação. Isso permite explorar vulnerabilidades ou até mesmo através de engenharia social, alguém tendo as informações de uma pessoa, através da operadora, tomar esse chip, né? Ou seja, esse número para si, e aí fazer a instalação do aplicativo como se fosse a pessoa. Então, todo e qualquer meio que tem apenas esse vetor, né, o número telefônico, ele acaba sendo mais vulnerável. Então, existem outras aplicações, algumas delas pagas, que não é a principal referência o número telefônico, embora você refira ali, tem a questão do e-mail, tem a questão de confirmação através de ligação, tem vários meios de confirmação daquele tipo de aplicativo. Hackear dispositivos é enquadrado como crime? Que tipo de crime, pena, a pessoa que faz isso está sujeita? Bom, nós temos duas possibilidades, né? De acordo com o que foi noticiado, e isso deve ser alvo de investigação, existem duas hipóteses, pelo menos do ponto de vista penal. A questão da interceptação telemática de maneira ilegal. Isso tem uma pena de até 5 anos, segundo a Lei 9.296, a lei que trata da questão da interceptação telefônica, que regulamentou o artigo 5º da Constituição da inviolabilidade das comunicações telefônicas, e tem a questão da invasão de dispositivo informático através de invasão desse dispositivo, até mesmo a instalação de alguma vulnerabilidade na aplicação. Aí nós temos uma pena menor, de até 1 ano, porém, se for para buscar dados referentes a comunicações eletrônicas privadas, a pena sobe até 2 anos e, se for comercializada, tem ainda um acréscimo de pena em relação a isso aí. Bom, vamos para um caso aqui. No estado do Rio Grande do Sul, a Polícia Civil apontou um golpe que pelo menos 70 pessoas foram vítimas, que consiste na clonagem do número do WhatsApp e depois pedindo depósitos em contas, né, dos golpistas. Isso é uma técnica chamada SIM swap. Em que, em regra, o criminoso ele ele se passa pela pessoa no telefone. Então, a pessoa deixa de receber ligações e não pode nem fazer ligações pelo seu telefone, porque o criminoso ele acaba, de certa forma, sequestrando o número do telefone. O que a pessoa tem que fazer é ir até a operadora de telefonia, se identificar, dizendo que está sendo vítima de um golpe e retomar o número do telefone, desinstalar o WhatsApp ou outra aplicação e reinstalar e retomar o acesso ao dispositivo. Bom, os valores transferidos através desse golpe podem ser reavidos em caso de comprovação do golpe? Existe aí uma questão que não é necessariamente uma atividade policial. Sim, se houver a identificação da pessoa que está do outro lado, ela pode também ser acionada, além do penal, também civilmente. E aí isso sugere, caso não se consiga bloquear através da ação policial os valores em conta, acionar um advogado para buscar reparação civil em relação a isso. Existe uma maneira eficaz ou maneiras eficazes para a gente evitar esse tipo de prática, a prática do swap? Em regra,
O duplo fator de autenticação, né, que é chamado, ou seja, o WhatsApp, o Telegram, existem ali as possibilidades de configurações de senha de bloqueio, a questão do duplo fator de autenticação com uma contrassenha, aquela senha que você coloca que após um determinado tempo de uso, o WhatsApp pede uma senha para desbloquear a tela e, inclusive, configurar ali um e-mail, né, justamente para tentar eventualmente numa perda de acesso a este aplicativo, recuperar através da conta de e-mail também. Agora, um caso bem recente, a gente conversava agora há pouco na redação, há vários tipos de golpes na internet, celulares, computadores. Sim. No caso do Twitter, essa é bem recente, né? Outro golpe recente prometia personalizar, customizar cartões de créditos com imagens de super-heróis, dos Vingadores, né? Para ser mais preciso. Pedindo... Pois é, cerca de 30. Agora a gente fica realmente refletindo sobre, né? O quanto a gente precisa ser educado para entrar no meio digital e no meio virtual. Cerca de 30 mil pessoas chegaram a curtir a publicação, a gente está vendo aqui agora, né? E muitas delas colocaram até mesmo os dados dos cartões, dos seus cartões de crédito, em posts públicos, ou seja, qualquer um podia ver, né? E assim, com todos os dados do cartão, ficava extremamente fácil de, por exemplo, realizar compras, né, com esse cartão de crédito. Inclusive com código de segurança. Pois né? Esse é um golpe, vamos dizer assim, o mais simplificado, né, em que as pessoas, como tu falaste, mais desavisadas, acabaram caindo. É a engenharia social do criminoso utilizando a internet e as pessoas caindo nessa questão justamente por gostarem de super-heróis ou de qualquer outra questão pedindo uma personalização. É claro que é importante seguir, nesses casos, as dicas das próprias empresas administradoras dos cartões de crédito, né? Elas não fazem esse tipo de promoção, seja por e-mail, etc. e tal. Eventualmente, quando tem divulgações públicas das suas campanhas de publicidade nesse sentido. Mas é interessante o internauta ficar realmente ligado nesse tipo de situação, né? Prestar informações, seja publicamente, seja do modo privado, inclusive colocando o código principal de verificação né, do cartão de crédito, não é a orientação adequada. Bom, há também aqueles famosos e-mails, como este que a gente vai mostrar agora, né, que pedem para atualizar dados cadastrais. E aí tem um link para você clicar, aí pode ser de um banco, enfim. Que cuidados a gente deve ter na atualização de dados bancários, por exemplo, na internet? Deve-se denunciar, isso é importante, né? Não só a gente não cair no golpe, como a gente está vendo aqui esse e-mail, esse exemplo da Caixa Econômica Federal, mas é possível denunciar esse tipo de prática para que haja investigação? Em regra, existe, por exemplo, esse que está aparecendo na tela, um extrato do FGTS, da Caixa. Geralmente, os e-mails dos bancos, né? O Banco do Brasil, o Banrisul, a Caixa, eles têm um e-mail chamado abuse@caixa.gov.br. Então é interessante reencaminhar este e-mail para eles, para que eles tenham ciência de que o nome da empresa está sendo utilizado. Eles, em regra, eles tomam as providências administrativas para tirar aquele link falso do ar, que faz parte desse processo de pescaria. E voltando só um pouquinho à pergunta anterior, que eu acho que é interessante, hoje muitas empresas de cartão de crédito têm o chamado cartão de crédito virtual. Então, aquele cartão de crédito que você cadastra, utiliza o aplicativo da própria administradora ou do seu banco e ele gera um código de verificação para cada transação na internet. Então, fica difícil até para o criminoso lá do outro lado, né, ter esse dado. Ou seja, ele teria que gerar uma pescaria virtual a cada momento novo para aquela vítima e aquela vítima, em tese, cair em cada uma dessas situações. Ainda na linha de novos golpes pela internet, a Polícia Civil investiga um novo golpe, preste atenção, o golpe dos nudes, em que há extorsão de valores após troca de conteúdo de nudez entre o estelionatário e a vítima.
Primeiro vamos tentar entender esse crime, qual a pena para quem pratica esse crime, troca de conteúdo pornográfico em grupos de mensagens, por exemplo, especialmente se for de menores de idade, pode também ser enquadrado nesse tipo de crime? Em regra, esse golpe que está sendo utilizado é uma variante de um golpe famoso, né, que já existia na internet, chamado golpe das russas, né, mulheres... supostamente mulheres bonitas, né, entram em contato com homens através de redes sociais e enviam vídeos, fotos e fazem com que o homem que está do outro lado também envie fotos e vídeos e depois de ter um certo material passam a extorquir. Então essa variante que está acontecendo aqui no estado, que em tese pode ser até oriunda dentro do sistema prisional, visa justamente pegar essa vulnerabilidade masculina, por assim dizer, explorar isso e fazer extorsão como se fosse o pai da suposta menor, da suposta adolescente que teria repassado imagens para aquele homem. Então são alguns casos e é importante dizer, infelizmente muitos não sequer registram a ocorrência, pagam a extorsão para não se envolver. Então, uma pena bastante elevada, ela é uma pena que pode chegar a 10 anos, em alguns casos, dependendo da reiteração, até mais. Então, essa é a variante. A questão de envio de nudes, né, da publicização de nudes, sem ter a questão propriamente da extorsão, né, a questão da pornografia de vingança, né, relacionamentos desfeitos, em que o casal tinha uma intimidade, troca de fotos, vídeos, gravação de cenas de sexo. Depois há o rompimento e a utilização daquela imagem como uma forma de vingança. Isso já tem uma tipificação penal desde o ano passado, um acréscimo no Código Penal de um artigo, justamente estipulando uma pena de até 5 anos para esse tipo de caso. E se tem justamente uma relação anterior, ou seja, a pena não é só pela divulgação de cenas de nudez, cenas de sexo íntimas, mas também pode ser cenas de estupro, etc. e tal. Mas a questão de ter uma relação anterior é até uma forma de agravamento dessa pena. Sim. Agora, no caso, quem viraliza, quem compartilha esse conteúdo também pode ser enquadrado? Acaba colaborando também, ou seja, a publicização, a transmissão, a oferta pode ser punida também. Sim. Bom, eu quero já agradecer a presença do delegado Emerson Vendet, especialista em direito digital, e deixo aqui esse espaço final. O senhor, por favor, passe orientações para quem está em casa, pelo menos o básico, para a gente não cair em golpes, né? Sejam eles envolvendo transação financeira ou até mesmo a exposição de conteúdo pornográfico, sexual. Nessa questão lógica, acho que é importante dizer o óbvio precisa ser dito, né? Ou seja, nós temos hoje o nosso celular, né, que é o principal instrumento que nós utilizamos, ele é mais do que um computador, porque ele tem também a questão da telefonia. E não é porque ele é um telefone que ele não precisa de antivírus. Então, nós precisamos, realmente, as pessoas precisam ter um antivírus, inclusive no telefone, independente do sistema operacional. Pode ser originário da Samsung, da LG ou da Apple, independente. Precisa ter um antivírus e, claro, não acreditar em tudo que se vê, né? Clicar em links. Hoje, os links eles são também direcionados para a questão de telefonia, também e principalmente direcionados à questão de telefonia e para justamente fazer com que as pessoas cliquem e a partir daí se tenha o domínio completo da máquina ou até mesmo para coletar determinadas informações. Nada é de graça na internet. Sem dúvida. Às vezes uma boa senha já começa ajudando. Justamente. Tem senhas tão fáceis. O óbvio precisa ser dito. Exato. Uma boa senha, troca de senha, não usar a mesma senha para todos os aplicativos, ter o fator de dupla autenticação, não só no WhatsApp, Telegram, conforme a gente mencionou, mas no serviço de e-mail, nas redes sociais, é extremamente importante. E usar redes sociais com perfil bloqueado só para os amigos também é uma dica que pode ser interessante. Delegado Emerson Vendet, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Aqui, muito obrigado pela sua primeira aula numa alfabetização para os meios digitais. A gente está precisando, sem dúvida. Fico sempre à disposição.